Estamos então recebendo aqui o seu Niedson Santos, segundo tenente Santos, que está aqui conosco com a esposa, a dona Silvana Cláudia, e estão aqui estava vendo aqui o tenente, o segundo tenente, que o senhor pensava no suicídio. Como é que é isso? Como é que chegou nesse ponto? Meu Deus! É que, na realidade, assim, eu conheci Silvana através de eu fazia engenharia mecânica, ela fazia engenharia civil. Então, naquele momento, eu já despertei um certo amor por ela, né? Um certo sentimento. E o grande problema que eu tinha é que eu fazia ela sofrer sem querer fazer, entendeu? E aí eu tentava mudar. E aí no início da chamada foi muito interessante, porque ele falou que a sabedoria, eu não tinha essa sabedoria, né? E aí, por fazê-la sofrer, eu sofria duas vezes, porque eu sofria por mim e por ela. Mas era uma coisa assim que não era vontade própria, eu não fazia aquilo intencionalmente, né? Tentava mudar, uma semana, 2 semanas eu mudava, mas aquilo voltava. Porque eu estava trazendo na bagagem justamente aquela doutrina, aquela autoridade que eu tinha quando eu era oficial do Exército. O senhor é segundo tenente, do Exército Brasileiro? Sim, senhor, da Arma da Infantaria. Né? Então, eu sofria muito. E aí, houve um caso na família em que o irmão dela se suicidou. Ele estava com uma pistola que era do pai, na época de São João, festa junina. Então, ouviu-se um estampido, né? Achou que era fogos. Quando foi no quarto, ele estava... E aí, o que aconteceu? Depois de um certo tempo, é óbvio, né? Teve um impacto inicial, aquilo machucou muito, porque eu também gostava muito dele. Mas depois esqueceu, né? Não é que esqueceu, né? Foi passando o tempo, então, qual era o meu pensamento? Se de repente eu sumisse, com certeza ela conseguiria um marido melhor. E a minha filha um pai melhor. Então, esse era o meu pensamento. Mas aí houve uma chamada e aquilo me despertou. Quer dizer, o senhor veja que o cunhado, não é isso? Cunhado cometeu suicídio e houve aquele momento ali de desespero e aquele impacto e parecia que estava esquecido. Mas é como se ficou ali a semente do mal plantado na mente das pessoas próximas, né? Exatamente. E o senhor começou a pensar, vou fazer a mesma coisa. Porque... Como eu era oficial, então eu tinha uma paixão por arma, né? Eu gostava muito de arma. Eu tinha uma 380 que era a minha menina dos olhos. Então, até comentava no trabalho, né? Que primeiro era a minha arma, depois a minha esposa. E aí... mais da arma do que de mim. Então, nesse dia, eu gostava muito de corrida, né? Naquela época lá a última corrida era no Japão. E justamente foi numa madrugada. E aí eu ia fazer isso. E até que estava esperando, estava navegando lá na televisão, esperando começar a corrida e veio uma chamadinha muito legal. E aí eu digo, opa, peraí, um semblante de uma senhora que ela era uma morena, assim, fisicamente ela não era bonita, mas ela passava uma beleza tão grande, era uma chamada de Santa Ceia, inclusive. A chamada da igreja, na televisão. Isso, exatamente, na televisão. E aí aquilo, sabe, porque eu já tinha tentado. Não pode dizer que eu não tentei, eu tentei, né? Silvana está aqui de prova. Não foi, como eu falei, e aí era uma coisa muito assim, sabe? Eu era muito frio, porque assim, o objetivo do Exército é a gente apurar até quanto eu posso confiar naquele soldado. Por isso que a gente suga demais. Que imagina, se eu for para um campo de batalha e eu não conseguir saber quem é com quem eu posso contar, porque na realidade minha vida fica na mão deles, assim como a deles fica na nossa. Então a gente leva aos extremos. O psicológico, ele vai lá em cima. E eu colocava isso dentro de casa. Eu não tinha sabedoria. Então aí foi que começou. Então o senhor em casa, como é que ele era em casa? 2 mais 2 é 5, é 5. Frio, rígido, só a opinião dele valia, eu não tinha voz para nada. Em casa ele era o tenente e a senhora a soldada. Isso. Recruta ainda, não era soldada. Recruta. Não era soldada ainda não, ela está começando. A mais baixa que podia ter, exatamente. E ele não aceitava que estava errado em nada. Aliás, se ele falasse, é o que ele falou, se ele falasse que 2 mais 2 era 5, era 5. Só tinha que bater continência em casa. Quase isso. Quase isso, bem difícil. E aí ele tentava mudar, a gente conversava, ele chorava, pedia perdão, mas ele não conseguia, porque aquilo lá era só emoção, né? Estava treinado para aquilo, né? O senhor estava treinado para ser essa pessoa, tanto no Exército, e chegava em casa, não sabia ser outra pessoa. Exatamente. A minha mente era uma mente que realmente, né, era aquilo. Acabou e ponto final, não se discute.
As pessoas tinham medo não era respeito, exatamente. Medo. De chegar a se relacionar com ele, de chegar à família. Então, ele conseguia deixar a nossa família distante dele, por conta de ser a opinião dele que valia. Então, ele não aceitava ninguém. Imagina alguém falar que ele estava errado em alguma coisa, ou que ele não devia seguir aquele caminho, devia seguir outro. Ele não aceitava. Não aceitava. Não aceitava. Então, era frio, duro... Isso. E esse era o motivo das brigas de vocês? Sim, sim. Realmente eu lembro que várias vezes, no primeiro ano do casamento já, a gente veio para São Paulo, eu morava em João Pessoa, veio morar em São Paulo, a família ficou só eu e ele. E por diversas vezes eu chegava em casa, estava fazendo faculdade à noite, e eu chegava, ele estava com a aliança dele em cima da mesa e falava, olha, acabou, pode voltar para sua mãe. Eu falava, não vou voltar. Ninguém queria que eu viesse. Eu vim com 20 anos para cá, resolvi vir sem casar. Então, a gente já veio contra a família. Minha família não queria que eu viesse. E eu falei, e agora você quer me mandar de volta? Eu não vou voltar. Ele falava, não, mas eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E ele batia o pé, eu não vou mudar. Você está infeliz? Você está triste? Que eu chorava, né? Que a única coisa que eu fazia era chorar. Não podia fazer mais nada. E não falava para a família, porque eu também, por orgulho até, que por uma parte foi boa, porque se eles participassem de tudo que eu passava, eu não estaria casada hoje. E aí eu passava a noite chorando. E ele vai embora. Falou, não vou embora, vai embora. E a gente ficou nisso muito tempo. Muito tempo? Muito tempo. 6 anos, que era uma eternidade, na realidade, né? Foi 6 anos, mais ou menos. Nessa situação de choro, sofrimento, lágrima... Medo, todo mundo achava que um casamento perfeito, né? Porque era uma fachada. Todo mundo achava que a gente tinha um excelente relacionamento e tal. Esse é o grande reflexo da sociedade, né? As pessoas investem no pessoal, elas querem ser bem-sucedidas na área onde trabalham, estudando, mas não investem na família. E é o resultado que tantas pessoas estão sofrendo hoje, né? Você que está acompanhando o programa e tem problemas na sua casa, na sua família, no seu casamento, brigas constantes. A senhora esposa que vive chorando, triste, amargurada, passando dias e dias de choro, de angústia. Então, eu convido você nesse domingo a estar aqui, nesse clamor pela família. A senhora que tem chorado e não pode contar com ninguém, mas a senhora pode contar com Deus. Você que tem pensado no suicídio. O tenente Santos, segundo tenente do Exército Brasileiro, Santos, tinha ali uma vida de fachada. Todo mundo dizia, olha, eles estão muito bem. A Cláudia, poxa, casada com o segundo tenente do Exército. Poxa, que casamento bom, não é isso? Todo mundo pensava nisso, né? Mas era choro, lágrimas, tristeza, ele pensando no suicídio. Esses pensamentos de morte tem invadido a sua mente? Vamos dar um basta final nesse sofrimento neste domingo. Quando você estiver aqui no Templo de Salomão ou na Igreja Universal, mais próxima da sua casa, você vai se aproximar de Deus, você vai se aproximar do altar, vai entregar a Ele a sua vida e Ele vai transformar a sua vida completamente, como transformou a vida desse casal. Então o senhor, naquela madrugada, o senhor estava pensando em se matar? Estava, já estava decidido, né? Decidido. Justamente porque o meu pensamento, um pensamento errado era esse, que aí ela conseguiria um marido melhor, né? E aí eu não tinha mais para quem recorrer, né? Então, vendo aquela chamada, eu decidi... Aí o senhor estava decidido se matar, mas aí viu uma chamada da igreja na televisão. Isso, enquanto não começava a corrida, eu fui mudando de canal, aí eu vi uma chamada de Santa Ceia, né? E engraçado, né? E vários testemunhos já falaram sobre isso. Eu sempre eu sempre detestava a Igreja Universal. Mas assim, eu estava num desespero, eu precisava de uma solução. E aí eu vim sozinho, ela nem sabia que eu estava frequentando igreja nem nada, né? O senhor veio sozinho? Vim sozinho, peguei o carro, me perdi aqui em São Paulo, porque naquela época não tinha GPS, então foi uma guerra para chegar, no Antigo Brás aqui. E aí fiz a chamada, vim a primeira vez, gostei, né? Fiquei no cantinho lá atrás, aí chegou um obreiro, senhor, primeira vez, vamos lá para frente. Não, obrigado. Aí eu fiquei lá, né? Aí gostei, veio eu e um colega.
E aí, no segundo domingo eu vim, meu colega já não veio mais. E aí eu comecei, aí foi o primeiro grande propósito, que foi, esse eu nunca mais esqueço, que era o fruto do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio, de caramba, é isso que eu preciso. Aí agarrei aquilo com toda a força. Foi muito rápido, né? A minha conversão foi muito rápida, por causa do desejo era muito grande. Aí abracei com a Falou força. que o Espírito Santo traz mansidão, domínio próprio, exatamente. sabedoria. Era o que eu precisava. Eu preciso do Espírito Santo. E aí foi muito rápido, porque isso foi em novembro, né? Silvana já começou a sentir as mudanças, porque eu pegava ela trabalha no fórum lá em São Bernardo, então quando eu ia buscar ela no fórum, eu já desligava a rádio, mesmo sendo música cristã, porque até então ela também não gostava, então eu já não estava mais impondo a mim o meu querer na vida dela. Então já desligava, ela já começou a sentir. Só começou a perceber uma diferença? Sim. É? Sim, foi rápido até. É? Ele começou a ficar mais calmo, ele tinha um semblante pesado mesmo. Então, às vezes, eu tinha medo do que eu poderia fazer para ele ficar... Explodir. Porque não tinha motivo. Do nada, ele fechava a cara, eu olhava para ele, já sabia, e não tinha motivo. Então, eu vivia com medo de desagradar. E ele começou a mudar, começou a não ficar com aquela fisionomia. Eu falo para ele, eu devia ter tirado foto, porque eu acho que ele não imagina a fisionomia dele hoje, né? Então, eu olhava para ele, já sabia, ele mudava totalmente, ele se transformava. E aí, ele começou a ficar mais tranquilo, já não brigava, já começava a se preocupar comigo. Porque, assim, eu lembro, eu trabalhava em São Paulo uma época, e ele ficava com o carro em casa, e eu pegava metrô, pegava ônibus, andava quase meia hora para chegar em casa, subindo ladeira sozinha à noite, ele não ia me buscar. Então, assim, ele não cuidava de mim. Ele queria que eu cuidasse dele, mas... E a senhora já falou, ele cuidava da arma. Ele cuidava da arma. E aí ele começou a se preocupar, como que eu estava, e me buscar, e levar. Então, assim, realmente foi bem rápido, porque antes ele não tinha essa preocupação. E a senhora não sabia que ele estava vindo na igreja? Não. A senhora não sabia que já era a ação do Espírito Santo. Exatamente. Porque ele saía bem cedo, ele não falava no domingo, e eu acordava mais tarde, ele vinha na reunião das 7. Então, quando eu estava levantando para fazer o café, ele estava chegando, às vezes nem sabia que ele tinha vindo aqui na igreja. E o interessante é que quando o pastor falou do Espírito Santo e da sabedoria, da mansidão, do domínio próprio, o senhor disse, é isso que eu preciso. E não é isso que você precisa? Ei, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha agora, não é isso que você precisa? Você não está precisando de paz? Fala para mim. Você não está precisando de mansidão, de domínio próprio, de sabedoria, de paz, de alegria? Você não está precisando ser feliz? Está ou não está? Pode responder, fala um pouquinho mais alto para eu ouvir. Você que está aí em casa, você está precisando de paz ou não está precisando? De alegria, de domínio próprio, de mansidão? Então, é o Espírito Santo. Quando você receber o Espírito Santo, você vai receber tudo isso. Então, o Tenente Santos disse, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. E aí o senhor começou a receber isso, né? Isso. Aí porque o Espírito Santo começou a trabalhar. Isso, aí começaram as mudanças, então já não estava mais impondo, né? E eu não queria que ela soubesse que eu vinha para a Igreja Universal. Porque eu sabia que ia ter um problema aí, talvez eu não tivesse apto ainda para tratar com aquilo. Como é que ela descobriu? Como é que foi? Ele deixava o rádio ligado, sintonizado na igreja, e de manhã eu fui preparar o café e liguei o rádio e comecei a ouvir. Aí, de repente, era o Bispo Macedo chamando as pessoas no altar. Ele me chamou a atenção. Aí ele, qual o seu nome? Ele, Niedson. Eu falei, Niedson? Que existe Niedson, né? Existe outro Niedson. Eu falei, não é possível. Ele falou, meu nome é Niedson. Aí começou a falar. Eu falei, poxa, é Niedson mesmo. Aí o motivo da mudança dele, né? Foi. Porque a primeira vez que ele foi... Ele estava dando testemunho na rádio. Não, na realidade, na João Dias, acho que foi no Dias já, se não me engano. Foi no Brás. Foi no Brás, o bispo fez uma oração, perguntou quem estava com algum problema, eu fui, vem mais pra frente, eu vim e tal. Aí fiz a oração, legal. Aí ele perguntou, e aí? Era o programa ao vivo? Era, na reunião. Na reunião ao vivo. E a senhora em casa. Aí ele levanta a mão, eu levantei, suba aqui. Aí ele, qual o seu nome? Niedson. Aí ela falou, Niedson? Aí quando eu cheguei em casa, você está indo aonde? Estou indo na igreja. Não, mas outra coisa ainda bem legal também foi
Aí, legal, né? Ela viu minha transformação, ela começou a gostar também, só que ela não veio para a Universal, foi para uma outra denominação. Pois bem, eu ia de manhã para a igreja, vinha de manhã para a igreja e à noite ela ia na outra lá. E eu digo, caramba, eu fico domingo separado da minha esposa, né? Isso já não estava legal. Incomodou. E aí veio a terapia do amor. Só que nessa época, acho que era num domingo, se eu não me engano. Isso, era domingo. Tinha um propósito de um TNT, tinha um pastor muito legal lá, ele era pastor Alexandre, lá em Piranguinha, Santo André. Ele gostava de um forrozinho, porque as músicas que eu cantava era bem legal e era bem animada a reunião dele. Ele fez um propósito de TNT, 7 domingos, colocar o TNT na fronha. Eu disse, caramba, eu durão como era, como é que eu vou pôr esse TNT nessa fronha para fazer esse propósito? Aí no 4º domingo ela falou, eu quero ir na tua igreja. Eu digo, pô, glória. Eu falei assim, graças a Deus. Liberou, glória. Aí ela começou a vir. Aí eu fui até o 7º domingo para cumprir aquilo. Pronto, aí depois, graças a Deus, né, se uniram na fé. De lá para cá, são 26 anos, é uma lua de mel. Eu falo que o casamento, eu gosto muito de café, estava até comentando aqui nos bastidores, a gente gosta muito de café. O café tem que ter a temperatura certa, a pesagem certa, e assim tem que ser o nosso relacionamento. Há 15 dias, semana passada, né, a gente está fazendo uma reforma da casa lá, e aí eu fui comprar tinta, ela falou, meu amor, você não quer passar no supermercado para comprar um pé de coentro, não, matou. Eu detesto supermercado. Não, eu vou, porque assim, ela sempre faz, às vezes ela faz o que ela não quer fazer, né, mas ela faz como forma de amor, como retribuição. E eu tenho que fazer também. Então troca, é isso, né? O casamento, eu tenho que fazer a minha parte. É uma troca, né? Constante. Né? Eu queria saber qual que era a resistência dela, assim, com a igreja, que talvez tenha uma pessoa assistindo, ela fala assim também, tá com problemas, mas fala assim, não, na Igreja Universal não vou. Qual que é a resistência da senhora? Primeiro, a parte financeira, né? Quando a gente chegou, a gente estava numa parte financeira difícil, eu estava indo em outra denominação e eu queria que ele fosse para a igreja que eu estava frequentando, e ele queria que eu viesse para a Universal. Então aí já houve um impasse. E aí eu passei a vir aqui para algumas reuniões e ele não ia comigo. No final do dia ele não ia. Então eu já fiquei, mesmo com a mudança dele, eu criei resistência por conta dos propósitos. Que é claro, a gente vem de fora, não entende. Muita fake news, né? Exatamente, muita notícia. Muita gente falando mal. A minha família contra. Eu lembro que a minha mãe, toda vez que eu voltava da igreja, ela me ligava na hora que eu estava saindo, só para falar mal da igreja. Porque, como a gente é do Nordeste, a família é realmente muito católica, e tinha uma prima que era da igreja carismática, e falou que era uma seita, que eu estava numa seita, e que ia destruir minha vida. Então, você começa aquela influência toda negativa em cima de uma situação, e eu não voltei os olhos para o real, que era a mudança dele. Então, eu levei um tempo até, e aí foi até interessante, porque aí ele participou de Fogueira Santa, eu falei, fiquei brigando, discutindo com ele por causa disso. Tem aquele de não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas porque eu não usei uma fé inteligente, né? Eu estava indo pelo que os outros falavam e não pelo que eu estava vendo mesmo. Muitas pessoas são vítimas dessas fake news, né? Então ela fala, por exemplo, esses dias encontrei uma pessoa e falei assim, você já foi lá no Templo de Salomão? Não, tem que pagar para entrar no templo. Quer dizer, olha só, ele ouviu falar uma mentira. Assim que inaugurou o templo, lançaram essa mentira, não é isso? Porque o local é tão bonito que deveria pagar mesmo, né? Porque é muito bonito, mas é gratuito. O estacionamento é de graça, tem a escolinha para as crianças, a EBI, tudo de graça, entrada de graça, tudo é de graça. Mas alguém falou, olha, tem que pagar para entrar. Então, há 7 anos que ele trazia na mente, não vou, porque eu não sei quanto que é para entrar. Olha só, uma pessoa amarrada há 7 anos, porque ouviu falar que tem que pagar algo que é gratuito, né? Porque o Templo de Salomão, tudo é gratuito. A entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito, tem sala para as crianças, é a fé. Traga a sua fé apenas. É a fé viva no Deus vivo. Então, há muitas pessoas que elas ficam vítimas do que os outros falam, e não vem ela mesma experimentar, ela mesma ver. E claro que quando é para Deus, é claro que haverá resistência, não é isso? Eu comparo, uma definição que eu tenho da igreja é o seguinte, eu comparo mais ou menos como uma autoescola. Existe autoescola que vai fazer você tirar a carta.
Existem autoescolas que vai fazer você aprender a dirigir. A consequência, quando você aprende a dirigir, é que você vai conseguir tirar a carta. A diferença da Igreja Universal é que ela me ensina uma fé inteligente. Eu conhecia muito a Bíblia, né? Eu sempre li a Bíblia. Só que eu não praticava a Bíblia, porque eu só lia determinado trecho da Bíblia. E aí eu falo da Igreja Universal, estou há 26 anos na Igreja Universal, justamente é a nossa lua de mel, porque é que eu aprendi a exercitar. Não adianta a gente só na teoria, né? Eu tenho que levar a prática, e é a prática que faz a diferença. Se a gente não fizer isso, não vai conseguir sair do lugar. O senhor tem aprendido a praticar a fé, a agir a fé, né? Dia após dia. Agir a fé dentro da igreja e fora da igreja. Exatamente. Agir a fé no altar, diante de Deus, na oração, e agir também em casa, com a esposa, com a família. Como é que está hoje? Fala aí, fala aí toda a verdade. Cada dia melhor. Falo para ele, hoje eu tô com 55, a gente vai fazer 32 anos casados semana que vem. Vamos fazer. Então, parabéns para vocês. Em épocas passadas a gente nem pensava em comemorar, não tinha o que comemorar, na verdade. Hoje realmente Quer dizer, foram 6 anos de sofrimento, mais 26 anos que estão bem. 6 anos de deserto, né? Aprendemos bastante. Uma outra coisa também, uma coisa, né, que é fundamental. Por mais que a gente sofresse, por mais que Silvana sofresse, ela nunca levou isso para a mãe dela. Porque os problemas teriam que ser resolvidos entre a gente. Porque talvez é óbvio, né? A mãe é mãe, né? E a mãe vai puxar um pouco a sardinha para a filha, né? Então isso aí vai ser normal. Então, graças a Deus, uma das coisas também que nos ajudou a entender e aí chegar ao ponto que nós chegamos foi a distância. Então, essa distância ajudou bastante no nosso relacionamento. Né? Porque senão a senhora nem estaria aqui, né? Não, alguém dizia, volta? Não, com volta certeza. E a senhora Era voltaria. fácil, né? Porque se estivesse perto, minha mãe quando ele falava, vai embora, eu iria embora. E é mais fácil fugir do problema do que enfrentar e resolver. Exatamente. Né? Exatamente. Então, hoje quer dizer que quem bate continência é o tenente. É o tenente. Sim, senhor. Graças a Deus. É uma parceria, né? Parceria. Uma parceria. Temperatura. E aí, recebeu o Espírito Santo? Foi muito rápido. Né? Eu entrei em novembro de 96. Em fevereiro de 97, eu batizei nas águas, né? Aqui também. E aí, em novembro de 97, eu recebi o Espírito Santo. Então, graças a Deus, aí mudou tudo, né? A gente já começou a viver. Aí eu fiz todos os processos, libertação, corrente dos empresários, né? Todo um processo, né? Aí, graças a Deus, Deus começou a acrescentar. E hoje é isso, né? Hoje a gente tem uma filha com 31 anos, já está vivendo a vida dela. E uma outra coisa também, quem tem filho, aí é uma dica, né? Não põe o coração no filho, porque dá trabalho. E a gente já foi criança, a gente já foi, né, adolescente, a gente sabe que nós fomos rebeldes. E aí, se eu tivesse colocado o coração, se a minha filha estivesse no meio da gente aqui, ia ser difícil manter o relacionamento. Então a gente soube separar isso. Momento difícil, dobra os joelhos, não fica comentando com ninguém, não posta no Facebook seus problemas. Seus problemas, o nosso problema ninguém sabe, eu e Deus, acabou. Quando eu estou fraco, porque eu fiquei fraco várias vezes, não vou negar isso, que eu dobrava os meus joelhos, aí Deus usava ela com uma palavra sábia, vamos lá, vamos continuar. E é isso, né? O importante é, nós somos um casal. O filho, ele vai ser um agregado, ele vai estar aqui, é minha família, mas eu não posso pensar em colocar o coração nele, porque na adversidade o casal vai sentir. E fortaleceu demais a gente, né? Graças a Deus. Hoje a gente já está começando a colher os frutos com a nossa filha, né? Graças a Deus. Passamos momentos difíceis, muito difíceis. 3 anos, né? Que foi difícil. Eu não vou dizer que foi pior do que os 6 anos no começo do casamento, né? Mas isso também é uma dica que a gente dá. Os seus problemas, converse a Deus. Porque se o meu vizinho conseguisse resolver o meu problema, não tenho dúvida que ia conversar com ele, mas ele não vai conseguir. No máximo, ele vai dar um conselho infundamentado. E cada um vai dar um conselho diferente. Né? Então a pessoa tem que buscar o conselho de Deus, que é o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo, ele dá sabedoria. Então, quando a pessoa precisa de uma orientação para tomar uma decisão, ou diante de um problema, ou diante de uma vitória, de um grande passo que ela vai dar, o que eu vou fazer agora? A gente viaja ou não viaja? Compra isso ou não compra, né? Abre esse negócio ou não abre? Qual a direção do Senhor para a minha vida? O Espírito Santo é quem dá essa direção. Então a importância de ter o Espírito Santo dirigindo, guiando, dando sabedoria, dando entendimento, o casal orando um pelo outro, conversando, dando uma palavra, quando um está meio desanimado, vem o outro e anima, não é isso? Isso mesmo. E vocês frequentam a igreja onde? São Bernardo do Campo. São Bernardo. Sim, senhor.
Sabe o endereço lá da igreja? Bispo Fernando Vassoler. Muito bem. Valdemar Campanha, 45. 45. Como o nome? Valdemar Campanha, Rua Valdemar Campanha. 45. Sim, senhor. Tá ali, bom. o Paço Municipal de São Bernardo, todo mundo conhece. Então, um abraço para o Bispo Fernando Vassoler, para Cláudia, né, a esposa. Isso, dona Cláudia. E Deus abençoe. Segundo Tenente Santos, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Tomou o cafezinho aí? Sim, senhor. Quer dizer que o senhor gosta de café, né? Café na medida certa, temperatura no máximo 96 graus com a água, sem açúcar, senão vai estragar o café. Eu tô totalmente fora disso. E esse pozinho aí que o senhor trouxe? Isso aqui é uma safra especial, é uma pontuação de 86, né? Vai ser muito, tenho certeza que o senhor vai gostar, vai apreciar bastante. Tá bom. A melhor dica de café é no coador, né? Um cafezinho gostosinho, você vai ver que você vai sentir aí os aromas dele na medida certa. Tá bom. É o que está acontecendo no casamento do senhor, a medida certa, né? E é o Espírito Santo que faz isso. Bem, se você quer ser feliz, como está aqui o segundo tenente do Exército Brasileiro, Santos, segundo tenente Santos, é assim que pronuncia corretamente? Sim, senhor. E com a esposa, que viveu uma vida de sofrimento, de dor, de lágrima. O casamento quase se acabou e ele quase cometeu suicídio. Mas assistindo um programa de televisão como esse aqui, que você está acompanhando agora. Houve uma chamada, houve um convite. Ele aceitou o convite. Não, eu vou lá. E chegou aqui e conheceu Deus que pode fazer todas as coisas.